Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha aqui pela sua rede Nazaré de televisão. Eu sou o diácono Alberto Cardoso e acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida aqui no nosso programa Vida Consagrada. Você que nos acompanha aqui de Belém, da região metropolitana, ou então você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós trazemos uma religiosa que faz parte da congregação das Irmãs Legionárias de Nossa Senhora Rainha dos Corações. Ela já tem 26 anos desde que fez a sua primeira profissão religiosa, 26 anos de consagração, e atualmente é a superiora geral da congregação e reside aqui em Belém. Nós recebemos com muito carinho a irmã Cátia Regina Rocha de Araújo. Irmã Cátia, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. Nós recebemos a senhora e a sua congregação com muito carinho, para conhecer um pouquinho de como Deus foi trabalhando na sua vocação, no seu chamado vocacional. Seja bem-vinda. Obrigada, diácono. Obrigada a todos pelo convite de estar aqui presente na Fundação Nazaré, neste programa de Vida Consagrada. Quero agradecer profundamente pela solicitação de nós estarmos aqui presentes nessa fundação. Que bom, é uma grande honra, uma grande alegria para nós estar aqui falando com a superiora geral da congregação, viu? Que Deus abençoe desde Obrigada, já. Amém. Bom, irmã, eu começo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vocacional, porque o nosso programa é isso, a gente faz um bate-papo vocacional, uma conversa, uma partilha de vida. Isso. E eu começo essa nossa conversa perguntando um pouquinho das suas origens. A senhora é natural daqui de Belém mesmo, não é isso? Diácono, sou de Belém do Pará, mas meus pais, eles são nordestinos, eles são de Teresina do Piauí, e por algum tempo meu pai, por motivos de trabalho, veio transferido para Belém, e aqui eu nasci. Quando eles vieram para Belém, eles tinham 5 filhos, e aqui em Belém nasceram mais 3, E eu sou a última, eu sou caçula dos 9 filhos que a minha mãe teve. 9 Uma morreu. Filhos. Olha só, está no céu intercedendo por vocês. A Maria do Socorro. Que alegria, E aí eu pergunto para a senhora, qual que era o bairro que vocês viviam, E paróquia que vocês tinham uma presença assim mais próxima? Eu nasci já na paróquia, no bairro da Marambaia, que lá é a paróquia de São Jorge, até hoje. E no bairro da Marambaia, essa paróquia, ela engloba todo o território. Então, nós nos preparávamos para a primeira Eucaristia, a Crisma, toda na paróquia de São Jorge. Eu sou filha desta paróquia, Vi praticamente a paróquia assim, se levantar, nascer, renascer. Vi vários párocos, Trabalhamos com vários párocos, com a catequese, enfim. Mas eu me preparei religiosamente dentro desta paróquia, com a primeira Eucaristia, Crisma, grupos de jovens, Porque houve uma época que saíamos da Crisma e participávamos logo dos grupos dos jovens, dos grupos juvenis. E aí eu fiz essa caminhada dentro da igreja, da paróquia, onde eu me sentia muito bem. Meus irmãos também, todos os domingos eram de participação de missa, Meus pais, menos, mas os meus irmãos, os domingos, eram frequentes à missa. Entendi. Nessa época que vocês frequentavam aí, a paróquia São Jorge, a senhora já tinha quantos anos quando a senhora começou ali a se engajar nas pastorais, assim, algum serviço mesmo paroquial? Foi logo depois da Crisma, Eu já tinha 15 anos, já tinha completado. Sim. E aí, então, a gente era sempre incentivado na paróquia a participar de movimentos, de grupo. Então, a partir da Crisma, nós formamos grupos em que atuávamos na paróquia, nos reuníamos com orações, com encontros, enfim. Entendi. Nessa época a senhora já tinha algum sonho pessoal, assim, de criança, quando
quando eu crescer eu quero, né, seguir tal vida, né? Como é que era ali a vida da Kátia ainda pequenininha? A Kátia, criança, era uma criança feliz, né? Uma criança que brincava no quintal, corria, tinha os amiguinhos de casa, né? Já na adolescência, essa Kátia, ela sonhava com uma família, né? Com filhos, casar, enfim, acho que todo sonho que uma jovem tem, né? Naquela época, as jovens pensavam assim, né? Que sonhar e ter casamento, família e tudo, era realização pessoal, né? Só que depois, isso tudo foi mudando, né? Isso tudo foi se construindo de forma diferente. E nós precisamos, um dia, minha família precisou vender a casa e sair para um outro bairro. E eu já estava com 18 anos, nós fomos para o bairro de Fátima, ali morávamos próximo da igreja Nossa Senhora de Fátima, santuário, né, de Fátima. E aí, na paróquia, eu comecei a ajudar um grupo de evangelização. Eram catequistas que evangelizavam crianças de rua. E essas crianças eram uma preocupação para o nosso pároco, que era o padre Antônio de Moraes, na época. E eu comecei a engajar com esse grupo, um trabalho aos sábados, e nós ajudávamos na evangelização, na catequização dessas crianças. E a partir daí eu senti esse desejo maior de ajudar. Eu já estava com 18 anos e eu senti esse desejo de ajudar mais a igreja. E eu fiz a partir daí uma caminhada vocacional com o pároco. E ele me ajudou nessa caminhada. Fizemos assim um trabalho sério durante um ano, né? E era confissão, e era direção espiritual. Que isso é importante, né? Sim. Quando se faz uma caminhada vocacional. E aí, partindo daí dessa reflexão vocacional e tudo, eu conheci as irmãs legionárias de Nossa Senhora Rainha dos Corações. E fiz uma caminhada com elas também, né? Para conhecer, para entender um pouco o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu me emocionei, me senti muito à vontade na casa das irmãs. É uma casa muito simples, irmãs muito simples, e eu achava que era ali a minha vida. Partindo, não era mais o casamento, né? Não era mais uma família biológica, mas já era uma família religiosa. Então eu fiz uma caminhada com as irmãs e em 1995, em março de 1995, eu entrei para a vida religiosa. Definitivamente estou até hoje, né? Olha só, que alegria, que bom, né? Deus que vai conduzindo tudo. Comigo foi parecido também, né, o processo, né? A gente vai se aproximando da paróquia, da comunidade. Sim. E sente no coração aquele desejo de se doar mais, né? De servir mais, de estar mais próximo, né, do serviço. Deus vai nos conduzindo, nos chamando, né? Isso. É estar aberto a essa... É um mistério, né, que nós não sabemos, mas que nós vamos construindo a partir de uma caminhada, a partir de diálogo, de conversa, de partilha com outras pessoas. Isso é muito importante. Uma vocação, ela não nasce só. Ela nasce a partir de algo, de alguém, de outras pessoas, né? Isso é importante. E aí eu lhe pergunto, desses 8 irmãos, é isso? Né, que vivos somos isso. 8. Né? E a família numerosa, né? Sim. A mãe e o pai. Como foi que a família recebeu essa notícia, essa novidade de que a Kátia não ia mais, né, seguir uma vida matrimonial, mas uma vida consagrada religiosa, né, mudando aquilo que ela tinha já planejado para uma outra vida? Como foi? Diácono, interessante que o meu irmão, antes de mim, ele fez uma caminhada vocacional com os paulinos. E ele, um belo dia, apareceu um padre paulino na nossa casa.
e conversou com ele para fazer um convite, né? E por incrível que pareça, naquele momento, aquele padre olhou para mim e disse: e você? Quando é que você vai se resolver? Né? Porque a gente fica assim meio temerosa, eu fiquei meio temerosa. E saber qual seria a reação da minha família. Também eu não sabia exatamente como que se desenvolvia aquele processo todo vocacional. Eu estava ainda em processo, né? E eu disse a ele: eu não sei, padre, talvez eu vá também para a vida religiosa. Ele falou: mas você já tem para onde ir? Eu disse: já, estou conhecendo uma congregação, né? E aí ele disse: então, pois bem, então continue a sua caminhada. E o meu irmão, depois, alguns dias, foi com ele para São Paulo, né? Olha só. Para os paulinos. E assim, a minha mãe ouviu e o meu pai também ouviu. Eles ficaram calados, né? Mas naquele momento, assim, a minha mãe olhou para o meu pai e disse: olha, eu não vou dizer nada, é ela que decide, ela já tem, eu já estava completando quase 19 anos, né? É ela que decide. Então, foi assim, eles fizeram silêncio, nem disseram que não era para ir, nem disseram que era para ficar em casa. Eles deixaram eu decidir. Entendi. E aí, para a senhora, como foi também esse processo de sair de casa, né? Porque mesmo com 19 anos, né, é sempre um desafio, né? Porque a gente vai para um outro mundo, para um outro universo, experimentar outras realidades. Como é que foi, né, para a Kátia, né, sair de casa? É interessante quando você percebe que você está se desligando do embrião, né? Minha família, assim, eu sou muito amada pela minha família. Eu sinto esse amor muito próximo até hoje. Foi difícil, não foi fácil largar tudo e deixar. Só que a minha mãe, ela foi também me ajudando. Ela foi me ajudando nesse processo. Ela foi muito tranquila, muito paciente. O meu pai não falava nada também, né? E ela preparou o meu enxoval, né, que a congregação pedia, ela preparou tudo. As minhas calças compridas que eu usava, ela transformou em saia. Olha Já só. foi me incentivando, né? Porque a nossa congregação, nela nós usamos saia, né? Então as irmãs não têm calça comprida, porque você sabe que tem algumas congregações que as irmãs vestem, né? Uhum. E lá não. Então a minha mãe já foi fazendo também todo esse processo comigo, inclusive no dia da mudança, ela que foi me deixar, foi me entregar lá para as irmãs, né? Que bonito, né? Bom, nós estamos hoje no nosso programa Vida Consagrada com a irmã Kátia Regina, né, que está contando um pouquinho da sua história vocacional, né, desse processo bonito, né, de Deus na sua vida, né, de sair de casa, de dizer o seu sim para uma vida, né, religiosa, né, consagrada nas mãos de Deus. Deixa eu fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta já já, não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada, aqui na telinha da sua TV Nazaré, comigo o diácono Alberto Cardoso e também trazendo hoje, né, esta religiosa que faz parte da congregação das Legionárias de Nossa Senhora, Rainha dos Corações, irmã Kátia Regina, superiora geral, que está contando um pouquinho da sua história vocacional, seu testemunho, né, de vida, de consagração. A gente falava, irmã, no bloco anterior, né, desse processo que foi a sua saída de casa, né, o grande desafio, né, que é para nós, né, deixar ali aquele convívio, né, familiar para iniciar ali a vida religiosa. Mas antes de perguntar um pouquinho sobre a sua vida no convento, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre a sua congregação, né, qual é o carisma, a vida que vocês, né, desenvolvem, a evangelização que fazem. Conta para a gente. Diácono, primeiro a gente, para falar da congregação, precisa falar do nosso fundador. Padre Teodoro Maria Koch, missionário da Sagrada Família. Ele veio transferido da Holanda, um missionário, como missionário, para o Brasil. Ele trabalhou em vários lugares aqui no Brasil.
e inclusive Natal, que foi de Natal que ele veio transferido para Belém. Mas ele veio com uma missão específica para Belém do Pará. E Padre Teodoro, ele trabalhou muitos anos na paróquia de São João Batista e Coraci, morou, naquela época chamava-se Vila Pinheiro, né? E hoje é em Coraci. E Padre Teodoro, ele foi o primeiro pároco daquela vila, né? Inclusive, a paróquia também está completando 90 anos, vai celebrar 90 anos, né? E depois de Coraci, Padre Teodoro veio para a Igreja das Mercês. E lá na Igreja das Mercês, Padre Teodoro, ele trabalhou com vários grupos, né? Inclusive grupos de jovens, Legião de Maria. E ele se preocupava muito com a boa leitura, que as pessoas tivessem uma boa leitura. E essa boa leitura, ela era praticamente uma leitura dirigida religiosa, vamos dizer assim, ela era um indicativo para o religioso. Então, ele se preocupava muito, naquela época, com a vinda dos protestantes para Belém. Então, ele tinha um projeto de recristianizar, assim ele chamava, né? Recristianização na cidade, as pessoas, né? Então, ele começou a trabalhar com um grupo, elas eram chamadas de propagandistas, e essas senhoras ele preparava com uma formação para ser escravas de Jesus por Maria. E você sabe que essa espiritualidade de escravas de Jesus por Maria vem de São Luís Maria Grignon de Montfort. E foi daí que Padre Teodoro tirou o nome Rainha dos Corações, porque quem chama Nossa Senhora de Rainha dos Corações primeiro é São Luís Maria Grignon de Montfort, está lá no tratado, né? Então, a instituição fica como Rainha dos Corações primeiramente, Companhia Rainha dos Corações. E ele monta um grupo de pessoas que são essas propagandistas, esses que eram homens também, jovens também. E eles saem de casa em casa, de porta em porta, visitando as pessoas, não só católicos. Mas ali havia uma evangelização de porta em porta, onde esses propagandistas, esses evangelizadores, perguntavam se já tinham sido batizados, se já tinham feito a primeira Eucaristia, enfim. Então, se não houvesse esses sacramentos nesses lares, nessas casas, esses evangelizadores levavam até o Padre Teodoro, e Padre Teodoro fazia toda a preparação dessas pessoas. Então, essa era a forma de recristianizar, não deixar que se perdessem, né, as ovelhas. Então, a partir daí, Padre Teodoro intuiu que precisava manter esse trabalho de evangelização de porta em porta. E como ele ia continuar? Então, ele intui que é necessário que tenham outras pessoas que possam viver em comunidade para cuidar desse serviço. E aí nasce as Irmãs Legionárias de Nossa Senhora Rainha dos Corações, que ficam responsáveis pela evangelização de porta em porta na cidade de Belém do Pará. Por incrível que pareça, Padre Teodoro conseguiu alcançar toda Belém. Nós fomos para Orém, fomos para Igarapé-Açu, para Castanhal, em vários municípios aqui do Pará nós conseguimos alcançar com essa evangelização de porta em porta. Eram grupos grandes, né? Então as irmãs nascem aí, no dia 2 de julho de 1944, nasce a congregação, a Legião de Nossa Senhora Rainha dos Corações. Olha só. E o que foi mais que lhe chamou a atenção, assim, no nível pessoal, né? Quando a senhora fez ali a experiência vocacional, né, de acompanhamento com as irmãs, né? O que foi que mais lhe tocou no coração
né, para dizer assim, não, eu achei isso bonito e eu quero né, viver isso daqui? É como eu disse no início, né, que eu tive uma emoção muito grande quando eu conheci as irmãs. Ao pisar no convento das irmãs, eu disse, aqui é meu lugar. Porque eu achei tudo muito simples. Ali transpirava Nossa Senhora, né? A simplicidade das irmãs, aquela gentileza das irmãs. Então, assim, a minha mestra, ela está viva até hoje, a irmã Roseli Carvalho, e ela é uma simplicidade de pessoa, né? Um sorriso tão lindo. Então, isso tudo me encantou. Não foi só, né, a questão do trabalho, mas a vida delas, né? O modo de viver delas. Entendi. E como é que funciona assim dentro da sua congregação essa dimensão da formação, né? Porque tem as etapas de formação, né? E como é que ela é configurada dentro da sua congregação? Como nós somos congregação religiosa, nós acompanhamos todos os processos iguais. Somos congregações religiosas iguais, né? Então, nós fazemos o aspirantado. Foi logo que eu cheguei, fiz o aspirantado. Foi aonde o seu aspirantado? Em Belém mesmo, em Belém. No convento. Aqui em Belém, no entroncamento. Eu fiz o noviciado também aqui em Belém, né? Depois do noviciado, nós fazemos os primeiros votos, né? Tudo conforme o direito canônico que nos assiste, né? E depois eu já professei ajudando a minha formadora na formação. Sua primeira missão, então, já foi a minha formação? Isso. E a parte formativa sempre esteve junto, sempre caminhou comigo, né? Porque eu fui mestra de aspirante, de postulante e de noviça, né? E hoje é a segunda vez que eu assumo o cargo de superiora geral na congregação. Olha só. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a celebração da profissão, né? Como foi o dia, como foi, né, a preparação, a presença, né, de pessoas queridas ali junto com a senhora, né? Conta pra gente. É sempre assim alguma coisa muito esperada, a gente sonha muito, né? Quando pensa já na celebração dos votos. Então, nós éramos 4 noviças e das 4, era eu que preparava a liturgia, né? Para a celebração. Então, o meu contato com as pessoas era maior, né? E assim, era todo mundo muito, muito próximo, muito feliz, muito alegre para participar. Só que nesse período, nós tivemos, né, particularmente, eu tive uma tristeza, porque aqui na diocese nós tínhamos o Padre Jorge Alegria. E o Padre Jorge Alegria, ele nos acompanhava em casa. E antes da nossa profissão, ele faleceu. Ele não pôde participar, né, da nossa profissão. Isso foi, para mim, uma tristeza. Porém, a dimensão daquele momento foi maior, né? Nos trouxe muita alegria. Eu imagino, né? E agora, assim, depois da profissão religiosa, né, que a senhora fez, né, como é que estava ali o coração então, recém, né, professa irmã Kátia, né? O que tinha na cabeça, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde é que eu quero trabalhar? Né? Se tinha alguma frente de missão, assim, que a senhora já tinha um sonho de colaborar, de estar presente, como é que é? Eu sempre fui muito de esperar as irmãs decidirem minha vida, né? Então, eu passei mais de 20 anos em Belém, dentro da casa, dentro do convento, à frente do serviço com o Legionário, que era um jornal, um folheto que nós imprimíamos na nossa gráfica São José. Eu era redatora,
ajudava a corrigir, a arrumar, enfim, eu sempre fui muito impulsionada para a nossa gráfica, né, para esse serviço, para esse apostolado, que é um apostolado, e não é só trabalhar, né, é um apostolado. E então na gráfica eu sempre estive presente e na formação também sempre estive presente, né. Eu nunca fui uma irmã de serviço fora do convento, né. Já depois dos 6 anos de superiora geral que eu fui transferida para Marabá. Em Marabá é que eu consegui, né, ter essa frente mais fora do convento. Então, em Marabá, eu estive ajudando na pastoral carcerária, né, com o Domilson, que ele é um coordenador nota 10, assim, lá em Marabá. E a gente ajudou também na parte religiosa, né, como coordenadora, animadora, né, da vida religiosa na Diocese de Marabá. Entendi. Bom, nós estamos hoje no nosso programa Vida Consagrada aqui com essa presença ilustre da irmã Kátia Regina, falando um pouquinho da sua história vocacional, das experiências de Deus na sua vida, na sua consagração, no nosso programa Vida Consagrada de hoje. Vamos fazer mais uma pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta na sequência, não sai daí. E de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré, comigo, o diácono Alberto Cardoso, e hoje trazendo também a irmã Kátia Regina, superiora geral da Congregação das Irmãs Legionárias de Nossa Senhora Rainha dos Corações, falando um pouquinho da sua história vocacional, né, do seu testemunho de vida. E a gente falava, irmã, no bloco anterior dessa experiência bonita que a senhora teve, né, junto à pastoral carcerária. Sim. Né, e durante agora o intervalo a gente conversava, né, sobre isso, né? Sim, que lhe marcou profundamente, né? Sim. Foi a primeira vez que a senhora saiu do convento, assim, que a senhora estava me partilhando aqui nos bastidores. Sim, né? a primeira vez, porque o período de minha formação e depois a ajuda com a formação e depois a responsabilidade com a formação, né, em si, e o trabalho da gráfica, né, o trabalho de produções, de confecção. Então, isso as irmãs acho que nunca pensaram em me transferir, né, para outro ambiente. Mas logo depois que eu deixei os 6 anos de governo, né, que foi de 2012 a 2018, eu fui transferida para Marabá, fui para uma outra frente de missão, que lá a frente de missão é muito exigente, né? E aí lá me envolvi em muitos trabalhos de visitas, né? Inclusive o trabalho da pastoral carcerária. Lá eu ajudei como motorista também. Olha só. Né? Levava os agentes para visita e eu era uma agente, na verdade, né? Então, é um trabalho que necessita, né, de um olhar assim, mais de compaixão, né? Isso me chama muita atenção, me toca muito, porque são poucas as pessoas que querem ajudar, né? Nós temos uma mentalidade, uma ideia, se fora do Evangelho, uma ideia errônea, né? Mas se dentro do Evangelho, ajudar aqueles que necessitam, né? Estar próximo, eles são o nosso próximo, né? E com um olhar assim que você não pode julgá-los, não deve, né? Porque eles já estão cumprindo uma pena. Então, é um olhar assim de muita compaixão. É preciso ter coragem para fazer esse trabalho. E nesse período que eu passei em Marabá, isso me ajudou muito, né, a olhar o outro de forma diferente, né, ter compaixão, ser sensível, né, a essa realidade. E que são outras também, outras realidades. Então, para mim, foi muito gratificante esse apostolado que eu tomei como um apostolado, porque é uma frente, né, de serviço dentro da igreja. E assim, nas nossas reuniões de congregações religiosas em Marabá, a gente sempre tocava nesse assunto, para que as outras religiosas também participassem
né, fossem. Nós conseguimos. Fizesse essa experiência também, né? Tiveram, as irmãs Que tiveram, bom. elas aderiram, né? As que foram chegando também aderiram ao serviço. Então era muito bem dividido, cada uma ia no seu tempo, né, para fazer as visitas. E, enfim, eu acho que para nós é um ganho estar dentro desse apostolado, né? Porém, é um apostolado muito difícil, que eu acredito que as pessoas ainda têm que olhar para o Evangelho de Mateus e pensar que Nosso Senhor disse que lá também Ele estaria, foste me visitar, né? Então, temos que olhar os nossos como irmãos, né? A senhora falou também que já é a segunda vez que a senhora ocupa esta missão de estar como superiora geral da congregação. Sim, né? segunda Qual foi vez. quando foi a primeira ocasião? Foi de 2012 a 2018. Passei 6 anos ocupando o cargo, né, ajudando na direção, e foi uma experiência muito frutuosa, né? É uma experiência que a gente só faz ganhar, né? Quando a gente olha para trás, nós saímos dessa missão com uma outra cabeça, com outros pensamentos, né? Então, para mim foi de grande, assim, de uma grande experiência, né? Sim. E agora eu volto com essa carga da experiência passada, eu volto já com outras ideias, com outros pensamentos, mas sabendo que Nosso Senhor me colocou ali, naquele lugar, para ir à frente ajudando as minhas irmãs, né? Porque eu sou, lá dentro, eu sou uma irmã como elas, com uma outra responsabilidade. Mas eu sou uma irmã com elas, Sim. com elas e para elas, né? Sim, sim, com certeza. Depois dessa experiência que a senhora teve com a pastoral carcerária lá em Marabá, não é isso? Marabá. A senhora já teve outras experiências diferentes, assim, de missão, em outros locais? Como foi depois de Marabá? Não, depois de Marabá eu já vim para Belém, que aí nós tivemos, esse ano eu tive que voltar para Belém por causa da nossa assembleia, né? E aqui estou de novo. Em 2024 a senhora voltou? Voltei. E ficou já para a Assembleia e já foi eleita novamente? E fui eleita novamente, sem ter chance de volta, de buscar as coisas, de menos conversar com o bispo lá, ainda não fui. Entendi, que bacana. E atualmente, então, a senhora continua aqui em Belém, né? O convento, a casa religiosa fica lá no entroncamento, não é isso? Sim, sim, a nossa casa, ela é finalzinho da Almirante Barroso com o início da BR. O referencial ali é o DENIT, o Departamento, né, de Trânsito. Então, bem no finalzinho da passagem é o nosso convento. Não tem como a pessoa errar. É fácil. Quem quiser fazer uma visita, né, a casa está aberta. E nós já tivemos visita de jovens do acampamento, né, que o Dom Antônio promoveu em julho. Nós tivemos participação lá, né? Já tivemos visita de jovens e... Sim. E também eu lembro, né, irmã, que lá nessa realidade própria também de achar, né, de ter esse contato com as irmãs legionárias é a livraria. Livraria, no comércio, não é isso? Sim, a livraria. É muito conhecida. Sim, e foi Padre Teodoro que iniciou com uma pequena biblioteca, porque, como eu disse no início, a intenção dele era que as pessoas tivessem boas leituras, né? E essa leitura fosse uma leitura direcionada para o religioso, para a igreja. Então ele abriu essa biblioteca, essa pequena biblioteca que hoje transformou-se na livraria. E que nesse exato momento nós não estamos ali no prédio, né? Porque vai haver uma reforma na igreja, né? Então nós precisamos sair de lá. Mas nós continuamos na Frutuoso Guimarães, ali em frente à praça. Sim, né? Quem desejar, né, conhecer um pouquinho mais, né,
da espiritualidade, do carisma e também, né, provar desses frutos espirituais da vida das irmãs legionárias. Sim. É só se aproximar lá da livraria, Sim. também da casa lá no entroncamento, né? Isso também, procurar as irmãs, podem procurar as irmãs, né, no nosso número de telefone. E eu gostaria assim, imensamente de convidar as pessoas para participarem, né, do nosso trido. É um trido celebrativo, porque este ano a Legião completou 80 anos de existência. Olha só, este ano então de 2024? Este ano de 2024, olha só. 2 de julho de 2024, nós completamos 80 anos de existência. E somente agora em novembro, no início de novembro, no dia 8, 9 e 10 de novembro, nós teremos um trido celebrativo, né? E esses 3 dias serão para rememorar, para celebrar, para reviver tudo aquilo que foi uma caminhada e é uma caminhada da congregação, né? Nós, inclusive, vamos também, dentro do trido, nós iremos inaugurar o memorial do nosso fundador. Olha só. Que é dentro da nossa casa, né? O memorial fica dentro da nossa casa. E esse memorial vai contar um pouco da história, da nossa história, né? Visível aqui na cidade de Belém, né? Nós vamos trazer isso tudo para a cidade de Belém, porque foi aqui que começou tudo. Né? Então, nós vamos inaugurar no dia 8. E eu também queria assim, aproveitar esse momento, que no dia 9 nós vamos ter um encontro com as nossas propagandistas. Elas estão espalhadas por Belém, então tem algumas que nós não temos contato. Eu gostaria aqui nesse momento que a gente pudesse entrar em contato com elas e elas conosco, que elas pudessem nos procurar para celebrar conosco esse dia 9 de novembro. Pronto, então todas as propagandistas das Irmãs Legionárias, por favor, procurarem então aí, né, a irmã Kátia, seja lá no entroncamento, até mesmo na livraria, né, qualquer ponto de acesso, né, para que possa, né, se aproximar e celebrarem juntas, né, esse grande momento, né, dos 80 anos, né, desse instituto que é da nossa terra, né, por isso que é uma coisa bonita, né, a gente, né, também se orgulhar disso, né, uma congregação que nasceu aqui na Arquidiocese de Belém, né, que tem a sua presença aqui nesta igreja e precisa, né, do nosso carinho e da nossa atenção. Bom, irmã, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a senhora. Amém. As outras religiosas também serão sempre muito bem-vindas aqui. E uma última pergunta que eu faço. Valeu a pena deixar tudo para fazer a vontade de Deus? Valeu e vale. E vale muito. Agradeço imensamente todos os dias por estar nessa missão. Com certeza. Bom, a gente fica muito feliz com a sua vocação, com a sua oferta de vida e certamente a igreja tem muito a ganhar, né, com, né, uma vida que é ofertada nas mãos de Deus a serviço, né, pela salvação das almas. Que Deus abençoe a senhora e estenda o nosso convite às outras irmãs estarem conosco também. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Ótimo. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o nosso canal no YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.